Muito bem, 8 de outubro de 2021, sexta-feira, 20 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui nesta turma menor, mas é uma turma da categoria 17, a turma que tem encontros síncronos e também algumas atividades no ambiente aula. Então, né, é uma disciplina que tem características de ensino à distância, mas que tem também essa prática, essa rotina de encontros síncronos. Na semana passada, eu anunciei aqui, na retrasada eu já tinha também comentado, que nós iríamos, a partir dos trabalhos discente efetivos, essas atividades práticas que se propõem como extensão daquilo que a gente comenta, daquilo que a gente estuda, comenta, seja em sala de aula ou seja através do material que é disponibilizado. Então a gente vai sempre retomar na aula seguinte, a ideia a partir de agora é essa, aquilo que vocês postarem no ambiente aula. Então, eu quero, assim, que vocês... eu comentei até, estava o Elisauer e a Bianca já aguardando às 20h30, e eu me atrasei um minuto, porque a turma das 19 horas é uma turma bem maior. Eu estava com 40 e poucos no ambiente aula hoje, e aí muitos depoimentos e tal, acabou que a gente... Teve gente que não conseguiu falar, por conta do tempo, né? Tivemos ali muitos depoimentos e tal. Já essa turma é bem menor, né? Temos um pouco mais de tranquilidade aí, mas quero chamar todos vocês para a participação agora semanal nestes depoimentos. A gente retomar aqui sempre aquilo que foi estudado e apresentado por vocês lá na sala de aula interativa. Temos as salas de interação. O propósito da sala de interação, vou repetir e insistir, é de ampliar ou reforçar aquilo que a gente trabalha aqui. E nós estamos conversando aí nos últimos encontros, estamos falando sobre endomarketing. Vimos que endomarketing são estas ações, são essas práticas instituídas dentro das empresas para fazer com que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam felizes, para que as pessoas se sintam satisfeitas e, por consequência, produtivas. Claro que esse é o propósito maior, né? Nós queremos que se tenha bons resultados, né? A gente quer que as pessoas entreguem excelentes resultados. Mas há, né, uma compreensão, pelo menos nas práticas contemporâneas, nas práticas do nosso tempo, há uma compreensão de que as pessoas vão sim ter uma capacidade de entrega maior, ter mais disposição, mais compromisso em serem produtivas, em serem efetivas, em serem excelentes, se sentirem prestigiadas, se sentirem valorizadas, se sentirem reconhecidas, se sentirem benquistas. Então é uma troca, é um jogo, né? A empresa sabe que as pessoas vão responder melhor na medida que ela, empresa, também mostrar para as pessoas que cuida delas, que tem atenção para elas. Aí, o propósito final é o quê? Resultado. É isso. Resultado, concordam? É isso. A gente precisa, né? A empresa quer resultado. Então, se a forma de alcançar melhores resultados a partir insisto,
a partir das práticas contemporâneas, que são práticas, são visões, são formas de atuar das empresas, né? De acordo com o que se vive, com a realidade atual, de acordo com o momento, né, da sociedade, o momento da humanidade. É este? Bom, então façamos assim. A forma de alcançar os melhores resultados há 100 anos atrás era diferente, né? Era com cobrança, né? Era com regras, era com um nível de exigência muito maior, era com um nível de controle muito maior. Hoje é diferente, mas isso não significa que não se tenha controle. A condução das condutas, acho que já falamos sobre isso, a condução das condutas é diferente. Condução das condutas, né? Cada um de nós tem uma conduta. Mas esta conduta nossa, enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão atuando dentro de uma empresa, esta conduta, ela recebe uma orientação. Existe uma condução das nossas condutas. A condução das nossas condutas num tempo passado era através de modelos mais autoritários, de modelos que ameaçavam, que puniam. Hoje, a condução das condutas se dá de outra forma. A condução das condutas hoje se dá por discursos, né, que enaltecem o valor das pessoas, do capital humano, que valorizam, que prestigiam e assim conduzem as pessoas a atuarem com entusiasmo e entregarem o melhor resultado possível. Mas é condução de condutas. É condução de condutas. Uma forma mais agradável, não tenho dúvida. Uma forma que olha diferente para o ser humano, com certeza. Mas é em busca de resultado. Ok. E hoje, então, repetindo, reforçando, a forma com que as empresas percebem que é o caminho assim, para alcançar os melhores resultados é através de uma instituição de um ambiente que valoriza, que prestigia, que dá espaço, que dá liberdade, mas que cobra responsabilidade e assim por diante. Então nós vamos falar sobre isso, sobre programas de qualidade de vida no trabalho, sobre programas de endomarketing. A ideia é exatamente esta, né? Nós termos a possibilidade de conversar um pouco sobre estas diferentes práticas, né? Como eu disse, lá na outra turma, uma turma bastante numerosa, tivemos, assim, depoimentos vários, depoimentos das empresas que alguns alunos trabalham e que têm programas interessantes, então foi bacana o depoimento, assim, de empresas não tão conhecidas e tal, mas que já têm esses movimentos. E tivemos também depoimentos de alguns alunos que pesquisaram, porque na sua empresa ou não estão trabalhando, ou na empresa que trabalham não tem exatamente programas assim muito bem instituídos de valorização e tal, mas pesquisaram e aí trouxeram alguns exemplos, digamos que clássicos da contemporaneidade, né? Quando a gente fala nesses modelos de valorização e tal, a gente vai lembrar o quê? Das empresas, como a Google, como o Facebook, né, que se vende a ideia de que são empresas realmente que dão muita liberdade, que dão espaço para criatividade, que valorizam muito as pessoas, que tem plano de benefícios muito grande, que tem programas instituídos para as pessoas se desenvolverem, se capacitarem, estudarem, crescerem dentro da empresa, que tem programas que cuidam, que vão além do cuidado com o trabalhador, estendem para a família. Então, programas que se preocupam com a saúde do trabalhador, com a saúde da família, com a educação da família, e assim por diante. Amplos programas que exigem investimento, que têm custo, mas esses custos a empresa enxerga que ficam menores, que ficam pequenos
quando comparados com o resultado que esses trabalhadores entregam. Então, né, a partir disso, investem nesses programas porque enxergam que sim, tem sempre um retorno muito positivo. A ideia é essa. Nós vamos para a semana que vem, eu já quero chamar vocês, vou valorizar muito a AP2 a partir dessas participações. Tá? Então, já quero anunciar aqui, quem estiver fazendo os TDS, participando, conversando, trazendo exemplos aqui, o AP2 vai ser tranquilo. Tá? E quem não estiver participando e tal, aí vai ter que, né, seguir lá a participação das atividades e, eventualmente, talvez não alcance a mesma valorização que eu vou dar para aqueles que estiverem aqui. Semana que vem, já antecipo, vai ser sobre avaliação de desempenho. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho e endomarketing, pedir os exemplos. Quero que vocês falem sobre os exemplos. E tivemos algumas participações lá, postagens, e gostaria que se manifestasse. O Marcos não está na aula, ele postou. A Bianca e a Juliana estão aí. A Catarine chegou já? Não. Maria Catarina ainda não. Deixa eu ver quem mais. A Larissa está aí. A Luísa não chegou ainda. E se alguém que não postou, mas que entendeu a proposta e gostaria de se manifestar, eu sempre fecho o TDE um dia antes. Por isso, se alguém quis postar hoje, realmente não conseguiu. Encerrou ontem o prazo. Eu sempre encerro um dia antes para conseguir dar uma olhada, né, nos depoimentos e no material que vocês preparam. Eu não consigo, assim, olhar se não tiver pelo menos um dia de antecedência. Então, se alguém que está aqui não conseguiu postar, mas gostaria de trazer esse depoimento, ótimo. E já fica aqui registrado, antes, né, que a gente se aproxime do fim da noite e eu acabe me esquecendo, que já está o TDE aberto para a próxima semana. Abre hoje e termina um dia antes, portanto, termina na quinta-feira, mas já abriu o TDE. E o próximo TDE é um ponto que também faz parte lá do nosso tema, das coisas que nós temos discutido, e que fala sobre avaliação do desempenho. Então, a gente está falando sobre subsistemas, né, sobre essas rotinas da área de gestão de pessoas, que vem desde lá do início, daquilo que nós temos tanto falado, que tem que saber recrutar, tem que saber selecionar, mas depois tem que saber treinar, tem que dar oportunidades de desenvolvimento, tem que ter boas políticas de plano de carreira, tem que ter uma boa estrutura de plano de cargos e salários, tem que ter um programa de benefícios, tem que ter programa de endomarketing, tudo isso vai, em algum momento, culminar com um processo de, bom, te ofereci tudo isso, mas agora eu quero ver o teu resultado. Eu quero ver o que tu está me entregando. Porque é isso. É isto. Né? Eu instituo programas, eu instituo benefícios, eu instituo bons salários, eu instituo formas de tu te desenvolver, te apoio, te valorizo. E agora eu quero ver o que tu está me oferecendo. O que tu está me entregando. Avaliação de desempenho. E a gente precisa ter muita competência para fazer a avaliação adequadamente, corretamente. Preciso saber fazer avaliação de desempenho. Preciso saber fazer avaliação de desempenho e preciso saber dar o retorno dessa avaliação de desempenho. Olha, Larissa, tu está bem nisso, tu está bem nisto, isto aqui tu está excelente. Nestes pontos aqui eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar e tal. Feedback. Então, semana que vem, gostaria que vocês participassem do TDE, fizessem o depoimento e trouxessem aqui para a aula da semana que vem aspectos, exemplos de avaliação de desempenho. Exemplos positivos, exemplos negativos, não importa. Exemplos que permitam a gente refletir, pensar e aprender. Porque é através da prática que a gente vai enriquecendo, né, o nosso conhecimento, ampliando o nosso conhecimento e muitas vezes, quem sabe, levando até para dentro da nossa empresa, né, sugestões ou ideias que vão surgindo a partir dessa troca. Ok? Quem é que gostaria, então, de iniciar a apresentação?
Deixa eu ver quem. A Luísa chegou agora também. O David, mas o David eu acho que não chegou a postar. Então, Bianca, Juliana, Larissa, Luísa, você. Prof, a gente Juliana, gostaria diga. de iniciar, só que não tá abrindo. Quem é que vai abrir? Tu ou a Bianca? A gente não Eu tá vou tentar. conseguindo abrir. Tenta aí, Bianca, então. Vamos ver. Tenta abrir, Bianca. Tá, vou tentar. No meu não tá conseguindo abrir. Eu posso. É o que vocês postaram ali? Não, vocês Isso. É o mesmo arquivo? É o mesmo Não, arquivo. prof, a gente fez PowerPoint. Isso, Pois é. pode. Ah, tu Não, montou o mas Word, né? é que o que vocês postaram está no Word. Tá. Não, é PowerPoint. Posso mostrar o Word. O Word eu já abri até aqui. Da gente Não. Vai conseguir, Não, Bianca? Senão a tem gente as vai ter que falar. informações aqui. Se ela conseguir, a gente conseguiu. Senão a gente vai ter que falar, prof. Só falar. Sim. Tá, ela vai conseguir. Ela mandou uma mensagem. Ela está entrando com outro. Eu acho que está entrando pelo computador, talvez. Não sei. Entrou de novo aqui. Vamos Vai lá, Bianca. conseguir? Eu já estou vendo 3 Bianca aqui. 1, 2, 3. Vai conseguir, Bianca. Lá pela Vou 8ª, conseguir. mais ou menos, ela vai conseguir. Não, calma aí, prof, calma aí. Vai dar certo. Aê, muito bem. Agora sim. Ok. Vou só botar a tela cheia aqui. Tudo com vocês. Podem falar. Coloca isso aí. Ai, eu tô. Tá, tem que ser assim, porque eu tô em 2 telas aqui, agora apareceu tudo errado. Posso começar? Vamos lá, pode começar. Tá. Então, o nosso trabalho, a gente fez sobre qualidade de vida, né? Minha dupla, eu e a Juliana. Então, o conceito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção de vida no contexto da cultura, de sistemas de valores, nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Envolve bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais como família, amigos, saúde, educação, habilitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Então, a qualidade de vida no trabalho é todo o conceito aplicado dentro das empresas. Seu intuito é conseguir acompanhar, mensurar, remediar, preparar e aumentar o bem-estar da cooperação em níveis coletivos e individual. A saúde física e mental, as empresas hoje procuram hoje qualidade de vida no trabalho, né? Na esperança de promover o envolvimento e motivação do ambiente e proporcionar, assim, um aumento da produtividade. Além disso, a atividade física no âmbito da empresa é uma questão relacionada à promoção de saúde, não apenas com a ausência da doença, mas de um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dados da OMS apontam que o Brasil lidera o ranking mundial de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. O país ocupa o 5º lugar de índice dos casos de depressão. A organização também lembra da importância das empresas, dos gestores, adotarem iniciativas que combatem o problema, visto que é um ambiente de trabalho negativo e contribui para o desenvolvimento de uma doença, né? No caso, a depressão. Bom, eu vou falar então dos benefícios. Tá me ouvindo? Tá.
Então, a saúde e o bem-estar no local de trabalho operam muito na influência sobre a motivação, permanência e criatividade e produtividade dos colaboradores, permitindo melhor performance financeira dos negócios. Encorajar seus funcionários a mudar seus estilos de vida através dos exercícios, boa alimentação e monitoramento da saúde. As estratégias para a prevenção de doenças e promoção da saúde ganham cada vez mais importância nas empresas. Pode passar. Então, a Quick Image foi um exemplo que a gente trouxe que as empresas proporcionam para os colaboradores a massagem, então, no objetivo de alívio de tensões emocionais e físicas, impactando diretamente o seu dia a dia. Apesar de serem intervenções rápidas, com duração de 12 a 15 minutos por sessão, é altamente eficaz e relaxante. Outro programa de qualidade de vida no trabalho são os convênios que as empresas oferecem com hospitais, como Unimed, onde está na empresa, para se encaminhar indiretamente. E as academias, até mesmo algumas empresas são conveniadas com algumas academias para oferecer algum desconto. Pode passar. Então, a nossa conclusão é que a qualidade de vida dos colaboradores é fundamental para o desempenho da empresa. Investir na saúde dos colaboradores, benefícios ou a estrutura física das empresas pode garantir uma melhor produtividade e a eficácia das pessoas. A saúde é importante para as pessoas e para a empresa que continua ativa e em cooperação. A falta de cuidado com esses assuntos pode acarretar perdas financeiras para a empresa, já que podem existir desfoques de colaboradores ou doenças adquiridas no ambiente de trabalho. A gente queria falar, então, uma frasezinha no final. Pode falar, Bianca, do médico. Fala tu, Juliana. É que desconectou aqui. Acabou de desconectar no slide. Vai abrir. Vou ver se consegue abrir aqui. Cadê? Vai conseguir falar? Tá, eu vou falar então. Então, por 2 motivos especiais, a qualidade de vida de trabalho pode acarretar, então, um desemprego, que é os afastamentos, é um custo caro, e quanto mais os funcionários utilizam um plano de saúde, mais pesa para os cofres da organização. Quem falou essa frase é o André de Alexandre, diretor médico do Hospital Sírio-Libanês, que é uma boa frase. Quanto mais tu fica doente, mais tu se afasta, mais é custo para a empresa. É isso que a gente quis trazer, então. Muito bem, Bianca e Juliana. As gurias focaram bastante na questão da saúde, né, do equilíbrio espiritual, mental, psicológico, emocional, físico, enfim, né? Termos equilíbrio, termos saúde mental, física, emocional. E desta forma, como foi destacado no final, obviamente que as pessoas têm condições melhores de atuar dentro da empresa, não vão ficar, né, tendo que se ausentar, né, trazendo custos extras. Qualidade de vida, claro, que passa por, né, uma boa condição de saúde. Mas a gente sabe que programas de qualidade de vida, eles precisam, mais do que cuidar da saúde, cuidar também do clima, cuidar também do bem-estar, cuidar também dos relacionamentos, né? Então, paz é um conjunto de elementos. E vamos ver se na sequência dos depoimentos, outras práticas também surgem. A questão de convênios de saúde foi apontada pelas gurias, a questão da academia foi um exemplo, né? Até programas de massagem e tal. A questão de, por exemplo, ginástica laboral, que tem algumas empresas que adotam, mas que tem muita gente que acha que isso não faz muita diferença, né? E que nem gostam.
Tem gente que não gosta. Eu conheço pessoas que não gostam da ginástica laboral. Eu acho isso aí, sabe? Tem uma concepção diferente. Acha que aquilo ali não tem nada a ver, não traz benefício nenhum, atrapalha, tira ele de uma sequência. Daqui a pouco chega no meio da manhã lá, ele está envolvido com o trabalho, aí chega o pessoal com ginástica laboral para fazer alongamento, para cuidar do corpo e tal, e reclamam. Então a empresa está preocupada, né, em cuidado físico, mas mais do que isso, daqui a pouco dá um intervalo, dá uma parada, né, respira, trabalha a respiração, busca, né, te reorganizar, né, evitar o estresse. E tem algumas pessoas que, bom, reagem diferente, né? É difícil lidar com pessoas. É difícil. Nós somos seres muito complexos, os interesses são distintos e tal. A empresa precisa ter essa capacidade de desenvolver programas que façam com que todos, né, todos se sintam bem, que todos gostem do ambiente, estejam comprometidos, estejam engajados. Estes programas que estão sendo mencionados até agora, que foram trazidos por Bianca e por Juliana, estão atuando bastante na saúde, e é fundamental. Quem não cuida da saúde vai ter problema ali na frente. De alguma forma, isso vai acabar comprometendo toda essa relação de trabalho, né, e a produção e a entrega de resultado, que é o que eu falei desde o início da noite. Mas outras coisas são importantes também. Vamos ver o que vai aparecer na sequência. Quem mais vai agora fazer o seu depoimento? Quem é que gostaria de falar agora? Oi, boa noite. Vai Oi, ser eu e a Chayane. Larissa, tudo bom? Pode Tudo ser eu e a bem? Larissa? Claro que sim. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a qualidade de vida no trabalho para mim e ela vai dar os exemplos, tá bom? Aí eu vou começar. É, é um conjunto de ações, né, que a empresa aplica para oferecer condições plenas de trabalho, ou seja, é um bem-estar dentro e fora da empresa, né? E a qualidade de vida, ela visa não só os aspectos físicos, como também os psicológicos, né, do trabalho. Ou seja, implica em melhorar o local de trabalho, buscando sempre elevar o grau de satisfação do colaborador, porque com isso eles diminuem os custos com o plano de saúde e também os afastamentos por motivo de doença. Aí a Alessa vai estar alguns exemplos agora, né, da empresa que ela trabalha. Como exemplo, estratégias, né, que promovem a qualidade de vida no trabalho, a gente pontuou aqui uns quatro estratégias, e a primeira dela foi citada, onde a empresa disponibiliza psicólogos durante todos os turnos de trabalho. E aí a pessoa pode ir lá agendar com o médico psicólogo, né? Para assim, porque às vezes a gente subestima os mais simples sintomas, né? Às vezes uma tristeza sem motivo, a gente acha que vai passar e aí fica adiando, e isso lá na frente pode até se tornar um fator de risco muito maior, né? E agora, em setembro, que teve aquela campanha do Setembro Amarelo, que é para prevenção do suicídio, essa atividade ela foi bastante fortalecida dentro da empresa, né? A empresa divulgou banners, espalhou cartazes em toda a fábrica, assim, incentivando que os funcionários procurassem, né, o setor de psicologia para receber qualquer tipo de atendimento e orientação. Um outro ponto colocado por mim pela Chay foi que todos os setores da fábrica eles disponibilizam áreas, assim, é como se fosse uma sala de lazer, que é chamado, onde a sala é refrigerada, possui
televisão, possui uma mesa de bilhar, possui uma mesinha para jogar um baralho, um dominó para os meninos que gostam, tem colchonetes higienizados. Então, esse momento de descanso promove até também um maior convívio, né, entre os colegas ali do setor, porque dá aquele momento, né, em que foge um pouco ali da rotina, do dia a dia, que a pessoa está ali só trabalhando, preocupada, planejando isso, aquilo, e aí esse momento aí promove esse momento de lazer, descontração, o que traz também uma certa qualidade no próprio processo em que a pessoa executa na sua atividade ali no trabalho. Outro ponto também positivo que a gente colocou aí como estratégia para promover a qualidade de vida dos funcionários foi que a empresa também promove concursos bem simples, assim, por exemplo, vai ter a semana interna de prevenção de acidentes, né? Aí, olha, todos os funcionários têm que fazer uma paródia, por exemplo, com o tema de prevenção de acidentes. E aí as duas melhores paródias, os funcionários vão para um estúdio gravar essa paródia. É bem divertido. E aí passa em todos os televisores da fábrica. Isso aí é bem legal, assim, é engraçado. Você vê o seu colega de trabalho ali na televisão, cantando, né? Até uma forma de descobrir novos talentos, porque tem gente que você nem imagina que canta e canta muito bem. E também de influenciar, assim, de estimular, né, a criatividade dos funcionários. E o último que a gente colocou no trabalho foi que anualmente é feito ali dentro do ambiente da fábrica exames periódicos, onde todos os funcionários dentro da fábrica mesmo, não precisa ir para o hospital, para clínicas, dentro da fábrica mesmo. Os médicos vêm fazer exames nos funcionários. Exames como audiometria, raio-x, tem o próprio psicólogo também, a gente passa por um psicólogo, passa por um médico do trabalho, que a gente pode relatar lá se a gente sente alguma dor, alguma preocupação, se a gente tem se sentido triste nos últimos tempos, enfim, isso aí também traz para dentro da fábrica uma forma assim de controlar melhor e saber assim se o funcionário tem alguma queixa, né, em relação à saúde. Então, foram esses pontos que nós colocamos no trabalho, no nosso TDE, que faz com que a empresa consiga mostrar para o colaborador, para o funcionário, que ele não é só uma mão de obra, né? Ele não está ali só para executar aquela tarefa, acabou o expediente, a caneta cai da mão e adeus, e só no outro dia. Ele vai muito mais do que isso, né? A empresa se preocupa também com a saúde do funcionário e de como ele vai desenvolver a atividade dele com qualidade, com eficiência. É isso aí, professor. Muito bom, Chayeli, Larissa. Esses exemplos que tu trouxeste, Larissa, são da empresa que tu trabalha? Sim, professor, são todos da empresa. Ah, legal. Bacana trazer exemplos concretos, reais, né, que são vividos por vocês enfim, né, e aí a gente tem a possibilidade de conversar, enfim, saber mais detalhes de como as coisas funcionam, né? Programas de qualidade de vida, né, passam, então, por essas práticas, né, que cuidam
que cuidam, como eu falei no início da noite, que cuidam das pessoas. Vai cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual, né? E aí a Larissa traz aqui 4 exemplos, 4 práticas. Psicólogos, salas de lazer, estas confraternizações, concursos, enfim, né? Mas que tem esse caráter mais de socialização, de integração, né? E a preocupação com saúde também física, exames periódicos. Então, né, atuando no sentido de cuidar das pessoas. Mais alguém gostaria, quero ampliar um pouco isso, mas eu quero primeiro dar espaço para as manifestações. Mais alguém gostaria de trazer algum exemplo para que depois a gente possa discutir sobre outras formas e refletir um pouco sobre isto, né? Que são esses exemplos ou são os modelos atuais de prestígio, de valorização e que integram aí os programas de qualidade de vida. Mais alguém gostaria de falar? Mesmo que não tenha postado lá, que gostaria de trazer o depoimento? Professor, eu acabei realizando, mas eu me perdi nos dias ali, eu não postei. Eu gostaria de apresentar. Eu quero reforçar que sempre vou fechar um dia antes. Se tiverem dificuldade, se atrapalhar, até me escreve e tal, eu abro lá, mas eu gostaria sempre que fosse postado até um dia antes para eu também ter chance de dar uma olhada. Vamos lá, Ezequiel, diga. Bora, deixa eu ligar aqui. Aí. Bom, eu peguei a empresa que eu trabalhei, uma empresa de TI, de tecnologia. Eu queria falar da importância do QVT na empresa. Eles tinham bastante práticas, né, que impactavam diretamente a produção e a capacidade de produção de cada funcionário, né, visto que a maior parte do tempo do dia de um colaborador é muitas vezes, né, dentro da empresa, né. Então, relacionado à infraestrutura, eles tinham algumas práticas, né, de bem-estar e saúde, tinha diversos benefícios nas instalações, né, que culminavam no aumento do QVT, que tinha bastante coffee corners, né, uns cantinhos com café, com frutas, tinha sofazinhos, puffs para tu sentar, deitar, pode ler um livro, descansar, tinha água quente para tu fazer chimarrão, tinha até videogame, né, no intervalo tinha gente que jogava, e tinha outras práticas durante o ano também, né, tinha uma bem interessante que eles contratavam os serviços da Red Bull, eles iam lá de vez em quando entregar energético para o pessoal de graça para trabalhar. E tinha bastante investimento nos colaboradores, né? Com bastante cursos, eles tinham plataformas de ensino terceirizado que era de graça para gente, onde tu podia aprender vários temas específicos do teu trabalho, outras línguas, né? Mensalmente tinha palestras de diferentes tópicos que agregavam, né? Como administração do tempo, educação financeira, né? E muitas vezes esses palestrantes eram pessoas internas e às vezes clientes da própria empresa que iam lá, né? E tinha bastante horário bastante flexível, né? Não tinha ponto. Tu podia fazer home office uma vez por semana, né? Isso em tempos fora de pandemia. O pessoal tem bastante autonomia e também tinha um exemplo bem legal que era uma ferramenta de apreciação, né? Que era, por exemplo, como a gente trabalhava com suporte, às vezes a gente era bem interdependente, né? Às vezes a gente precisava de pessoas de outros setores para nos ajudar com problemas específicos. Daí, muitas vezes o pessoal de outras áreas que ajudavam, a galera ia nessa ferramenta de apreciação e mandava uma carta, né? Dizendo que, agradeço o teu esforço, me ajudou nisso, nisso, nisso. E isso ia diretamente para o gerente da pessoa da outra área, né? E nessa ferramenta tu podia até colocar valores monetários, né? Claro, a gestão teria que aprovar e era bem dependente do projeto, né? Se era um projeto grande, assim, né? Muitas vezes tinha valor monetário. Eles pregavam muito esse equilíbrio de vida e trabalho, né? Muito pela saúde física e pelo mental, né? Eu acredito que eles proviam bastante mecanismos que agregavam bastante nos colaboradores e tornavam as equipes o centro da empresa, né? Eles criavam um ambiente vencer, vencer,
de funcionário e empresa que aumentava tanto na produção e na capacidade de produção, conforme eu tinha dito antes, né? Isso na empresa de tecnologia. Legal, Ezequiel, legal. Sabe que estas empresas de TI, de tecnologia da informação, elas são precursoras, meio pioneiras, né, nestes ambientes. Não vou dizer que exclusivamente, mas muitas delas têm essa característica, né? Nós aqui na Ubra de Canoas, a gente tem alguém aqui que é da Ubra de Canoas? Tu é, Ezequiel? Tá. Sim. Bom, a Bianca também, a Juliana eu acho que é também. E aqui na Ubra de Canoas a gente tem ali como é que é? A Ubratec. Não sei se tu conhece ali, Ezequiel. A Ubratec no prédio ali, que é um prédio de vidro e tal. Ali perto do prédio 14. E na Ubratec nós temos várias empresas de TI ali. A maioria das empresas instaladas. Ainda tem espaços ociosos ali, eles estão com uma dificuldade ali de instalação, não sei se era PPCI ou o que estavam com dificuldade ali de resolver. Mas tem empresas já instaladas há um bom tempo, e tem algumas que têm estas características que tu estava descrevendo, né? Tem algumas que têm esses espaços, tu entra ali, né? Tem sala de jogos. Isso é uma característica bastante comum nesse meio, nesse segmento de empresas, que talvez se inspirem no Google, no Facebook. Eu acho que eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de conhecer o Google lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, Facebook, visitei estas empresas todas e realmente são espaços assim encantadores, são espaços, né, que as pessoas olhando assim, acham, esse é o sonho do meu trabalho, né? Eu quero trabalhar nessa empresa, esse é o melhor emprego do mundo. As coisas não são assim. As pessoas precisam entregar resultados. As pessoas trabalham e trabalham muito. Trabalham muito. Então não se pense, né? Não se fantasia e de que maravilha, tu está numa empresa que, né, é só alegria, é só jogo, é só brincadeira, é só felicidade, tudo é uma... Não. São ambientes que, de alguma forma, se aproximam do perfil de profissionais que eles buscam, se aproxima do que valorizam estes profissionais. Esses profissionais, eles gostam do jogo, eles gostam destes ambientes, eles têm familiaridade, isso faz bem para eles. Eles se sentem bem nestes ambientes, né? Então, são ambientes contemporâneos, mas ambientes contemporâneos próximos deste perfil, desse tipo de profissional. E isso, bom, cria condições para que realmente eles acordem de manhã e gostem de ir para a empresa, porque é um ambiente legal lá, eu me dou bem com as pessoas que trabalham lá, nós compartilhamos de valores, de interesses, as nossas conversas, as nossas discussões, os nossos assuntos, as nossas preferências são muito semelhantes. Então, isto tudo cria um ambiente que é agradável, que tu gosta. E esse é um ponto inicial, quer dizer, se tu tem dificuldade de acordar de manhã e ir trabalhar, né? Tu vai ao trabalho, lá vou eu de novo, puxa vida, tem que ir, não tem jeito, preciso. Não está bem. A tua entrega, né, não vai ser boa e o teu dia a dia não é bom. Então as coisas não estão bem. Então esta preocupação, né, de alinhar perfil, de criar um ambiente adequado e tal, é fundamental. Eu estava citando o exemplo ali de algumas empresas, a partir do depoimento do Ezequiel, estava me lembrando, eu acho que até já comentei com vocês, tem uma empresa ali que não me lembro como é que está hoje, faz tempo, depois que estourou a pandemia aí, nunca mais fui lá. Mas tinha uma empresa que tu chegava, tinha até um baldinho de Heineken.
na entrada lá. Ô, beleza, eu quero trabalhar aqui. Um baldinho, um barrilzinho de Heineken. Mas não é isso, né? As pessoas não ficam lá. Olha, o David já tá interessado. Eu quero mandar um currículo para lá. Isso não significa que as pessoas ficam bebendo lá e tal. Mas um ou outro momento, num final de tarde e tal, né, um bate-papo mais descontraído. São ambientes que são criados, mas tem assim, ó, que, que a gente fala isso, mas essa é a síntese de tudo. A gente já falou aqui. Lá, quando falávamos daqueles exemplos, esses sim, pioneiros do Ricardo Sandler, lá, quando dava liberdade total na fábrica, lá da Senco e tal. Liberdade com responsabilidade. Isso se dá a partir da criação de uma consciência. Nós entendemos, existe convergência de propósitos. Convergência de propósitos. Nós entendemos, nós compreendemos qual é o papel da empresa, quais são os propósitos da empresa, quais são os desafios da empresa. Será que todos nós que trabalhamos na empresa, nas nossas empresas, nas empresas que já trabalhamos, nós sempre tivemos clareza do que é a empresa, qual é a razão da existência da empresa, e compreendemos, concordamos, estamos alinhados com os valores, estamos alinhados com a forma com que as coisas acontecem nessa empresa, reconhecemos ela como uma empresa que tem um papel importante na sociedade, reconhecemos ela como uma empresa que atua em prol do desenvolvimento de toda a comunidade, que é uma empresa ética e tal. Nós temos essa admiração, esse respeito, e a empresa viu em nós valores importantes, viu em nós competências necessárias, e por isso houve esse casamento, né, porque a empresa reconheceu em mim e eu reconheço na empresa, e há um alinhamento, a convergência de propósitos, e as coisas acontecem. Bom, é isso. É isto. Né? E aí a empresa pode dar liberdade. E dá liberdade. E oferece espaços. Espaços para, se tu quiser jogar. Como o Ricardo Sandler tinha rede, mas em 1990, imagina o pioneirismo, e por isso que depois chamavam ele de louco. Bota a rede lá entre as árvores e a hora que tu quiser, numa fábrica. Mas isto, né, quando existe essa compreensão mútua, né? Esse diálogo, essa transparência. E tem empresa que institui isso como estratégia também. Como estratégia. Aquilo que eu falei no início da noite, não sei se todos estavam aí, mas eu comentei e usei o termo condução das condutas. Né? Acho que falei isso no início da noite. São estratégias de condução das condutas. Né? A condução das condutas. Nós todos temos condutas. Nós temos condutas e a empresa quer que a nossa conduta seja uma conduta de entregar o melhor resultado possível. Essa é a conduta que a empresa quer de nós. Uma conduta que entregue o melhor resultado possível. Concordam? É isso. E por isso a empresa vai desenvolver estratégias para conduzir a nossa conduta, no sentido de entregarmos o maior resultado possível. Se para conduzir a nossa conduta em prol dos melhores resultados, ela vai oferecer um espaço para a pessoa descansar, para jogar, vai oferecer palestras sobre educação financeira, vai oferecer psicólogo, sala de lazer, home office, horário flexível e tal. Bom, tem uma empresa aqui, nossa, que começou experimentando horário flexível há um bom tempo atrás. Horário flexível, mas não home office.
horário flexível de chegada e de saída. Tu tem uma margem para chegar entre 8 e 9 horas. E aí tu pode sair, consequentemente, entre 5 e 6 da tarde. E aí o colaborador podia escolher. Foi dando certo, estendeu entre 8 e 10, entre 8 e 11. Até que, bom, o teu horário é flexível. Mas responsabilidade, foi experimentando, foi criando a cultura, não de uma hora para outra, porque poderia ter problema. Então foi experimentando em curtos espaços de tempo, né? Primeiro tu chega entre 7 e 8, entre as 7 e as 8, ou entre as 8 e as 9, sai um pouco mais ou um pouco menos, mais cedo ou menos, e aí vamos ver como é que vai funcionando. E o funcionário começou a gostar desta relativa flexibilidade, né? Ter um pouco mais de tranquilidade, não ter aquele rigor, tem que correr, eu estou atrasado, preciso chegar às 8, senão vou ser descontado e tal. Ele tinha uma margem maior para ir um pouco mais tranquilo para a empresa, e eles começaram a gostar e tal, né? E aí estendeu a flexibilidade para 2 horas. Olha, entre 8 e 10, tu vê o que é melhor para ti. Aí depois tu sai, né, entre as 5 e as 7, coisa parecida. E depois foi estendendo até que, não, o horário tu que faz. Mas foi construindo essa cultura, né? Essa questão de tu mudar uma prática de uma hora para outra, nem sempre dá certo. Quando são choques, né, de cultura muito rápidos, às vezes tu cria um problema. Eles foram adaptando. Foi uma experiência muito positiva. Hoje eles têm total flexibilidade, mas todas as pessoas entendem, né, como pode funcionar, sabem dos seus limites, né, sabem que integram um sistema e, por consequência, interferem nesse sistema, o sistema interfere neles e eles interferem no sistema, e por isso eles precisam estar bem integrados ao sistema. O processo de comunicação precisa ser um processo muito eficiente, as coisas precisam ser claras e tal, e funciona. Então vejam, quantos exemplos vocês foram trazendo aqui e que atuam nessas diferentes dimensões, né? Tu vê, o Ezequiel trouxe aqui um exemplo até de uma palestra de educação financeira. Pô, mas o que a empresa quer em oferecer uma palestra de educação financeira? Porra, mas daqui a pouco, se tu aprende um pouco melhor a lidar com as finanças, isso talvez possa, sim, te dar uma melhor condição de vida, de tranquilidade. Né? Então, daqui a pouco, tem algumas pessoas que podem achar que, não, como assim educação financeira? Mas tem gente que se atrapalha. Tem gente que se atrapalha. Tem gente que tem dificuldade de gerir as suas finanças. E aí, quando tem dificuldades financeiras, tudo está conectado aí, né? Isso vai interferir numa outra questão, daqui a pouco tu está abalado emocionalmente, daqui a pouco tu não está, né? E aí daqui a pouco esse aspecto também começa a comprometer a tua saúde física, enfim, e tu já está com estresse, já está com... Então, esse conjunto, se a empresa pensou num programa de incentivo ao teu desenvolvimento na área de educação financeira, de equilíbrio das tuas contas e tal, é porque ela percebeu que existiam algumas dificuldades, algumas carências, algumas necessidades. Muitas vezes a própria empresa faz levantamento de necessidades junto, né, ao seu grupo, à sua equipe, aos seus colaboradores, para exatamente criar esses programas de desenvolvimento, né? E por conta disso vão trabalhando em todas essas dimensões. Então, programas que cuidam da saúde, vão oferecer plano de saúde, vão oferecer bons convênios, vamos ajudar nesses convênios, plano hospitalar e tal. Isso dá tranquilidade. Claro que dá tranquilidade. Tu saber que se tu tiver algum problema, pô, hoje se tu depender, né, de consultas particulares, de uma internação particular, meu Deus, daqui a pouco né? Saiu uma notícia essa semana de um senhor que ficou não sei quanto tempo internado por conta da Covid, sobreviveu.
Sobreviveu, e eu acho que ele está arrependido de ter sobrevivido, porque sobreviveu e recebeu a notícia que deve, não sei, 40 milhões, sei lá quanto para o hospital. 50 milhões, ele ficou 3 meses internado, entubado, UTI, não sei mais o que e tal, e veio para a vida com uma dívida de 40 milhões, imagina que loucura isso. Porque não tinha plano de saúde, não tinha nada, e agora sei lá o que ele vai fazer, né? Sei lá o que ele vai fazer, virou notícia nacional, o caso do senhor. A gente ri aqui, mas é uma desgraça isso. Então é isto, né? É isto. Programas de qualidade de vida precisam ser verdadeiros, por mais que eu, né, que eu traga essa expressão forte, eu acho uma expressão forte, né, que no fundo as empresas instituem formas de conduzir as condutas, né, de fazer com que nós tenhamos uma conduta alinhada ao que eles querem, aos propósitos deles. Mas é isso, né? Se a gente conseguir fazer com que os programas atendam da melhor forma possível as nossas necessidades em todas essas dimensões, que bom, vamos ser pessoas mais tranquilas, mais realizadas, mais felizes e mais vinculadas com a empresa, né? Na hora que surgir uma outra oportunidade, eu vou pensar 1, 2, 3 vezes e talvez diga não a qualquer outra oportunidade, porque criei vínculos com a empresa, e para a empresa isso também é importante. Muito bem, mais alguém gostaria de trazer algum exemplo de programa de qualidade de vida? Vimos aqui muitas situações aí de benefícios e que cuidam destas diferentes dimensões, como eu disse, né? Cuida da parte física, cuida da parte mental, da parte emocional. Mais alguém gostaria de falar? Professor, Valsilene. Oi, Valsilene. Eu não fiz o arquivo, mas eu tenho um exemplo, sim, da experiência de um primo meu, que uns anos atrás ele trabalhou numa empresa, no terceiro turno, né? Eles fabricavam tomadas e, se não me engano, também tinha uma equipe que trabalhava com produção de pilhas. E logo no início, ele até relatou para a gente, né, para a família, que a empresa dava, né, 15 minutos para relaxar o músculo, mas também tinha um intervalo de 45 minutos para lanchar. E com isso, ele e alguns colegas na época se reuniram, né, para começar a levar garrafas de energético, né, para se manter acordado. E ele me informou, né, que depois de umas 3 semanas que consegui ir levando essas garrafas de energético para poder se manter, né, acordado durante a noite, teve dois intervalos que um colega dele ele passou mal, teve que levar ir de ambulância, né, para emergência porque ele abusou demais do energético. E com isso, além desse acontecimento, e também ouviu relatos que os pessoais de lá já estavam começando a ver assombrações e tal, a empresa, né, viu que estavam falhando em alguma parte com os funcionários. Eles começaram a oferecer, continuaram, né, com os intervalos de 15 minutos para relaxar os músculos e também o lanche de 45 minutos. Eles começaram a oferecer para os funcionários café com bolachas e também com os relatos de assombrações lá durante a noite. Começou a ter 2 psicólogos, se não me engano, eles revezavam, né, o horário para então estar monitorando os funcionários, conversando brevemente, né, se algo havia visto ou acontecido alguma coisa. Mas olha que depoimento curioso, até a assombração as pessoas já estavam vendo, né? Que empresa é essa, Valci? Não precisa dar o nome, mas que segmento, assim, que ramo de atividade? Ele trabalhava na área de produção, né, noturno, né, noturno era pilha, fabricava pilha e tomada. Pilhas, tu disseste. E ele trabalhou umas 2 semanas no turno da manhã. Só que na manhã era trabalhar só na questão da tomada. E já o noturno não, já era 2 funções. Sim. Mas curioso isso, né? Quer dizer, pelo que
tu está me relatando, assim, a gente não conhece, não tem maiores detalhes e tal, mas devia ser um ambiente meio pesado. Estou imaginando, assim, um ambiente bem complicado para as pessoas e tal, a ponto, né, de um ter que ter sido socorrido, hospitalizado e tal, porque estava tomando energético para aguentar o ritmo de trabalho. Acho que tinha um nível elevado de cobrança aí por essa breve descrição que tu trouxeste, dá a sensação de uma empresa, ok, que agora está dando lanche, está dando intervalo. Bom, mas isso, né, intervalo não é nem uma concessão, é uma obrigação, né? A empresa não está fazendo nada além de cumprir com a lei. Mas quando um funcionário chega ao ponto de ter que levar energético para aguentar, né, o turno, para aguentar, alguma coisa está mal, né? Então, que bom que a empresa, de repente, está revendo, repensando, estabelecendo algumas formas de melhorar a condição de trabalho, mas isso mostra que sim, olha, enquanto se por um lado a gente tem depoimentos tão interessantes e bacanas como a da empresa da Larissa, da empresa que o Ezequiel trouxe, a própria Bianca e a Juliana destacaram alguns exemplos ali, né, mas não de uma empresa específica, mas de cuidados, de opções que existem de apoio às pessoas, apoio físico, social e tal. Por outro lado, a gente também tem que refletir que tem muita empresa que tem níveis de cobrança muito grande. O estresse, esse aspecto tão presente na contemporaneidade, no nosso tempo, é uma realidade e fruto, sim, de muito fruto de ambientes empresariais, de empresas, que cobram, que exigem e que não oferecem uma contrapartida adequada, né, para que as pessoas possam ter essa... Então, esses exemplos e essa coisa que a gente comentou aí, que eu falei, inclusive, lá destas empresas de tecnologia e tal, talvez seja um anúncio, assim, né? Seja um anúncio do que pode ser, do que deve ser ou do que pode ser, quando essas práticas começam a ser instituídas e as empresas vão alcançando sucesso, vão alcançando êxito, vão alcançando excelentes resultados. Bom, aí as outras empresas começam a perceber que, olha, talvez elas estejam corretas com estas políticas assim né, de dar uma liberdade maior, de cuidar mais das pessoas, porque o resultado começa a aparecer. E quem sabe, né, a gente tenha cada vez mais empresas que assumam essa condição. A gente lê bastante, a gente conversa bastante aqui na aula, a gente sabe de muitos exemplos, mas creiam, tem muitas empresas ainda que para aquelas pessoas que trabalham nelas é um desafio cotidiano, é um esforço muito grande, né, as pessoas permanecerem no trabalho. Falta muita gestão de pessoas. Gestão de pessoas é isso, é gerir o capital humano, é cuidar de pessoas, é cuidar do ser humano. E tem muita empresa ainda carente de capacidade e de competência para gerir pessoas. Tomara que estes exemplos que a gente troca aqui, que a gente conversa e tal, possam ser cada vez mais, né, disseminados e servindo de exemplo para empresas no futuro. Vou reforçar agora, antes de finalizar, a questão
da participação, quero chamar vocês para participarem, para a gente ter depoimento sempre. O papo a semana que vem é, de novo, retorno, avaliação do desempenho, né? Como que tu avalia o desempenho das pessoas, os cuidados que tu tem que ter, os critérios que tu vai utilizar. É difícil avaliar, mas é importante avaliar o desempenho. E mais importante do que avaliar o desempenho, como dar feedback. A gente já andou conversando sobre isso outro dia, mas a semana que vem vai ser o momento em que nós vamos detalhar ou estudar um pouco mais situações concretas, reais, de avaliação de desempenho, critérios, formas, cuidados e como, né, dar o retorno, dar o feedback deste desempenho analisado e avaliado. A avaliação de desempenho é necessária, a gente precisa, né? Na medida que as empresas estabelecem metas e resultados, elas precisam monitorar. E essas metas e resultados vão ser alcançados a partir de um excelente desempenho de seus colaboradores. O quanto eles estão realmente desempenhando e atingindo aquilo que está proposto, que está lançado como desafio, bom, nós precisamos ter formas, critérios de avaliação. E na sequência, vocês já podem, quando tiver um tempinho, começar a leitura do tema que fala sobre gestão por competências, tá? É um próximo tema que nós vamos estudar, gestão por competências. Nós vamos estudar as competências individuais, como é que a gente vai gerir as competências individuais, como é que a gente alinha as competências individuais com as competências organizacionais. Então, esse alinhamento daquilo que a empresa é, né, e das suas competências para atuar em determinado mercado, e como que ela agrupa competências individuais para fazer com que ela tenha a competência organizacional. Então, a gente vai estudar gestão por competências e, na sequência, vamos ter alguns trabalhos complementares, esse TDE na sala de interação, e que a gente vai começar a trazer sempre para a semana seguinte aqui, tem esse propósito. A gente lê, a gente conversa um pouco sobre o tema e depois partimos para os exemplos práticos, ok? Hoje reforçamos uma coisa que a gente já estava falando lá na aula passada e que iniciamos na aula retrasada, programas de endomarketing, marketing, gerar satisfação, bem-estar, felicidade para os nossos consumidores, marketing. Precisamos vender e vender experiências positivas, vender sentimentos positivos, vender encantamento. A nossa empresa, qualquer segmento, precisa vender, seja serviço, seja produto, precisa entregar encantamento, precisa entregar experiências positivas. Porque quando a nossa empresa consegue entregar experiências positivas e encantadoras, essas pessoas que compraram essa experiência vão continuar querendo comprar essa experiência, porque foi uma experiência encantadora. Esse é o princípio do marketing. O princípio do endomarketing é nós entregarmos experiências encantadoras para o público interno, para os nossos colaboradores. Então, como que a gente entrega experiências encantadoras para o nosso público interno? Para que esses estejam tão bem que consigam entregar experiências encantadoras para o público externo. E aí sim, existe essa convergência de propósitos. Eu agrado muito às pessoas que estão comigo, e essas pessoas que estão comigo, muito satisfeitas, conseguem agradar aos clientes e, dessa forma, a gente se consolidar no mercado. Como que eu faço isso? Bom, tivemos aqui vários exemplos relatados, né, de cuidados com as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam bem. Fazer com sinceridade, fazer com competência, fazer bem feito isso, oferecer isto não é custo, isso é investir no capital humano. Não é custo eu criar uma sala de lazer, eu oferecer um concurso,
um apoio no concurso, eu oferecer uma palestra, eu oferecer novas instalações, eu oferecer... Isso não é custo. Isso não é custo. Isso é investimento no melhor e maior capital da nossa empresa, capital humano. Investe em capital humano e tu vai ter um retorno extraordinário para a tua empresa. Ok? Alguma manifestação, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sexta-feira à noite é o dia das entregas, do motoboy, dos cachorros latindo. Estamos aqui. Vamos encerrando, então? Ok, turma? Obrigado pela participação. Vou dizer uma coisa importante. Estou marcando estrelinhas aqui para os depoimentos de vocês. As estrelinhas. No AP2, o AP2, quem está ganhando estrelinhas aqui pode ter certeza, vai ter nota boa no AP2. Quem não aparece aqui, tá bom, vai ter que correr atrás. Não é pressão, mas é valorização. Quem traz exemplos, quem contribui, quem participa, merece. É só isso. Certo? Semana que vem, então, já está aberto o TDE, tá? Já está aberto o TDE para avaliação de desempenho. Muito obrigado. Se ninguém mais tem nada a relatar, muito obrigado pela presença. Para aqueles que vão fazer feriadão, tem gente que vai fazer feriadão, vai emendar aí, que seja um ótimo feriado, caso contrário, que seja um excelente final de semana. E na semana próxima nos encontramos aqui de novo, ok? Obrigado a todos e até a próxima.